e lê, e lê, e lê, em mutirão, construindo o bem viver. E vamos apresentar nosso primeiro assessor de hoje, que tem uma trajetória acadêmica e profissional dedicada à promoção de saúde mental e à integração comunitária, que é o Dr. Adalberto Barreto. Ele é referência na construção de metodologias que aliam saberes científicos e populares, promovendo cuidado e transformação social. É doutor em psiquiatria e antropologia e é professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Criador e atual coordenador do Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária e também idealizou a metodologia da terapia comunitária integrativa, que alia saberes científicos para promover o cuidado e transformação social. Então, seja muito bem-vindo, professor Adalberto, é uma alegria ter você aqui, partilhando novamente, né? O pessoal já conhece ele, já estava aguardando essa palestra. Seja bem-vindo. Então, boa tarde a todos, todas. Dizer que é um prazer vir lá do Ceará compartilhar uma experiência de 40 anos nessa área de saúde mental e talvez lembrar algumas mudanças. Geralmente é o Nordeste que convida o pessoal do Sul. E raramente o pessoal do Sul convida o nordestino para vir falar para eles, né? Então, talvez seja o sinal dos tempos de alguma mudança que está acontecendo em algum de nós. Pois bem, vamos lá. A minha ideia é trazer alguns elementos para a nossa reflexão. A parte 4, que seria a terapia comunitária, em vez de eu falar, nós vamos fazer uma vivência amanhã. Vamos vivenciar e experimentar, em vez de... Depois vocês fazem perguntas. Então, agora vai ser mais, pode ir avançando, pode passar. Não está movimentando. Normalmente, essas letrinhas ficam... Não sei se foi a mudança de... Talvez. Bom, aqui é para a gente começar a refletir, né, que a evolução das nossas sociedades tem trazido coisas boas, mas tem trazido muita mazela, tem provocado sectarismo, isolamento, ódio, frustração, intolerância, medo, estresse, tudo aquilo que já foi mais ou menos falado no início da apresentação. Então, de uma certa forma, é importante a gente se dar conta desse contexto. Pode ir passando. Ou seja, a nossa humanidade está doente, né? Está adoecida por conta dessa situação. E precisa de ações coletivas e de cuidados coletivos, porque o individual, uma pessoa, outra, uma outra. Quando eu comecei o trabalho na favela, que tinha 280 mil habitantes, se eu fosse atender individualmente, eu via, em um dia eu podia ver 10, mas tem 10 mil querendo conversar. Então, por que não criar? Foi aí que nasceu a nossa terapia comunitária. Então, seriam os cuidados coletivos, e é tempo da gente ampliar o sentido de cuidado sistêmico, tudo está correlacionado. Nós começamos hoje aqui aquele ritual belíssimo das plantas, tudo está conectado, não existe separação, tudo está vinculado um com os outros, né? E a saúde do brasileiro também está no limite da sua tolerância. O nível de violência que a gente assiste todo dia, de mortes. Então, a sua saúde mental está abalada exatamente pela ruptura dos vínculos de sangue, cerceado pelas fake news, as intrigas,
que isso é feito de propósito, né? Distorção da realidade para assombrar o povo. Porque uma vez assombrado, os assombrados se juntam para atacar aquele inimigo que ele tem medo. Então, toda essa situação que nós temos com as fake news, com essas mentiras, é exatamente, vamos assombrar os assombrados, todo mundo corre assombrado, aí de repente olha para um lado, está cheio de gente assombrada. Aí os assombrados começam a dizer, agora é a nossa vez de atacar. Basta um dizer, olha, está isso, aí lá vai as bolhas de alienação que começam a se instalar. Pois bem, então, o caos externo da sociedade, dessas situações, ele reflete o caos interior de cada um de nós. Na época do Covid, nós fizemos, ainda estamos fazendo rodas de terapia comunitária online. Eu conduzo uma roda toda segunda-feira, meio-dia, aberta. O Brasil todo participa. Né? É impressionante como os pais, aqueles que viveram uma adolescência reprimida, hoje com 40, 50, 60 anos, quando veio a lei dizendo tem que usar máscara, não pode fazer isso, houve uma revolta do adolescente de ontem, que parecia... A gente diz, mas por que essas pessoas não querem se proteger? Não é? Então, era muito interessante que eclodia, toda essa raiva vem de dentro. Quem teve um pai autoritário, nessa hora começou a ser contra todas as leis. E alguns políticos interessados, vivos, disseram, pronto, eu vou ser, como eu sei que brasileiro detesta que mandem nele, porque ainda é coisa da escravatura do patrão que manda, começou a dizer, tem que ser para exatamente ganhar voto, para poder ganhar, e assim, aproveitar dessa situação. Então, esse caos externo reflete o nosso caos interior, em que cada um de nós está inserido. Como é que eu posso contribuir para a construção de um mundo mais fraterno? Em uma das rodas de terapia, uma vez ouvi uma história, um pai tinha um filho adolescente, e esse filho adolescente queria mudar o mundo, como todos nós aqui estamos querendo. E o pai, preocupado que esse rapaz de 16, 17 anos entrasse em algum desses fundamentalismos, tentou desestimular, mas não conseguia. Aí ele foi lá dentro, o pai, pegou o mapa do mundo, rasgou em pedaços. Disse, meu filho, você quer realmente mudar o mundo, consertar o mundo? Quero, papai. Pois comece a consertar esse aqui, que aqui você tem todos os pedacinhos. Ele tinha certeza que o filho não tinha paciência, não iria conseguir, que era esse o argumento que ele ia utilizar. Você diz que quer consertar o mundo, está aqui, todos os pedacinhos estão na sua mão, você não está conseguindo. Meia hora depois, o filho chama o pai e diz, papai, consegui. E ele ficou intrigado, como é que você conseguiu? Ele disse, eu observei, antes do senhor rasgar o mapa do mundo, de trás do mapa do mundo tinha o desenho de um homem. Eu apenas consertei o homem, consertando o homem, eu consertei o mundo. Então, as mudanças que a gente quer para fora, começam aqui, dentro de cada um. É aqui a verdadeira mudança, não vem fora, vem de dentro. Uma vez na favela eu estava, para dizer uma linguagem bem nossa, puto da vida, fazia 7 anos que eu estava na favela, tentando encontrar uma maneira diferente de fazer a psiquiatria, pegando bicho de pé. Cada vez que eu ia para a favela, já levava agulha, porque quando eu voltava, já tinha 3, 4 entrando no pé. E saiu a notícia no jornal local, psiquiatras do Ceará buscam alternativas para a psiquiatria asilar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei indignado, porque eu vi nenhum daqueles estavam fora dos seus consultórios, fora das suas coisas, né? Eu estava danado de raiva, chegou uma curandeira, dona Francisca, disse, eu estou vendo que o senhor está hoje, eu digo, estou chateado, você vê, a gente fica trabalhando, fazendo, e os outros, e ela me disse uma frase que me ajudou muito ao longo da minha vida. Doutor Adalberto, não gaste a sua energia combatendo as trevas, basta o senhor ser luz onde o senhor está, que as trevas vão embora bem caladinha. Aquilo, eu precisava ouvir aquilo. Depois aí eu deixei de criticar a universidade, deixei de fazer crítica aos outros, de saco de pedra, mesmo com todas as razões possíveis.
e foi talvez por isso que a gente tenha crescido tanto a terapia comunitária, que já está em 46 países, não é? Se eu tivesse planejado, talvez nunca tivesse nem chegado lá. Ok. Então, essa situação. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre nós mesmos, porque essa coisa de fora é a ideia, debate de ideias, a gente começa a brigar, daqui a pouco a gente está se dividindo em vez de estar se unindo, né? Então, o próximo. Então, o primeiro elemento, para a gente entender, é o próximo, o seguinte, isso, é que o caos precede a criação, numa visão cristã. No início era o caos, a terra era informe e vazia. O que Deus fez? Pôs ordem no caos pelo trabalho, não é pelo milagre. Essas religiões que se dizem cristãs, que estão querendo resolver milagrosamente, não têm fundamentação teológica cristã. Porque o Deus cristão é o Deus do trabalho, que transforma, suando, é tanto que teve um dia para repouso. Né? Então, quando a gente vê milagre, milagre, vem para a minha igreja que é milagre, essa é outra coisa, mas não tem cristianismo nisso aí. Como é que eu posso dizer que eu pertenço a uma igreja de Deus que é amor e eu prego o ódio, detesto isso, faço aquilo? Então, não tem nada a ver com isso que a gente está falando, a questão da própria espiritualidade. Então, se a gente entende que o caos precede a criação e nós estamos no caos, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Em que nós somos iguais a Deus? Seres para transformar o caos como ele fez. É nisso que nós somos igual a Deus. Então, o caos sempre teve. Na perspectiva cristã, o mundo foi o caos. O caos foi a matéria-prima. A cinza foi isso. A morte, a ressurreição. Tudo tem o negativo. Então, nós estamos no caos. Aí é o apocalipse. Aí as igrejas aproveitam, venham logo se converter para garantir o seu céu. Senão você não vai ficar fora. Né? E fico danado porque o povo ainda não está indo, porque ir significa mais trazer lucro. Então, sempre foi a partir dos episódios traumáticos que a gente é convidado a pensar, né? Renascer da cinza. E a Igreja Católica tem um ritual muito rico. Nós acabamos de ver o Natal. É o convite para reacender a esperança que não surge em ambientes protegidos. O Cristo nasceu na precariedade, fugindo. Na época era o Herodes querendo matar, porque sabia que o Salvador estava ali. Né? Hoje é o modelo neoliberal do lucro acima de tudo, é ganhar dinheiro, e isso tem feito cada vez mais criar um contexto de descrédito das instituições. Né? Por que é importante? Por exemplo, nós temos aqui o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes. Por que é tão combatido? Porque é quem freia a ganância, é quem diz não pode fazer isso, então tem que destruir para poder deixar a boiada passar. Então, os nossos legisladores são muito atacados ultimamente. Eu sempre digo que todos nós devíamos ter um STF dentro de cada um de nós, um Alexandre de Moraes aqui, para a gente mesmo, não é para os outros, não. É para eu dizer, calma, tu não pode, não dá, não pode isso, nem pode aquilo. A gente frear um pouco essa ganância dessa situação. Pode passar. Então, se nós observarmos, o mundo todo, sempre o sofrimento está na origem. Né? Se a semente não morrer, não nasce. Né? Tem sempre essa dualidade. E aqui a gente vê, por exemplo, o que é uma pérola? Que é uma coisa cara e bonita. A pérola é a resposta a uma agressão. Não sei se vocês sabem como é que uma pérola é construída. É quando uma ostra é agredida por uma ferpinha de pedra, um pau, uma coisa que lá dentro fura. Como ela não tem dedo nem unha para puxar, o que ela faz? Ela produz em torno daquele objeto que a agrediu e vem uma pérola. Então, a pérola é a resposta a uma agressão. A ostra que não foi ferida não produz pérola. Então, se nós formos feridos, temos pérolas. Que nem foi ferida, é bonita, gorda, linda, maravilhosa, mas não tem pérola. Não tem brilho. Próximo. Então, aqui você vê que a base da vida é o sofrimento.
Para uns, esse sofrimento conduz ao fatalismo. Pior seria se pior fosse. Não adianta fazer. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E se esquece que se a gente se juntar, quem corre é o bicho. Né? É uma maneira de dizer que a gente não tem soluções. Perda da confiança em si, porque a pior miséria não é a miséria material, é a miséria interiorizada no mais profundo do ser, que ele não acredita nele, ele não acredita no outro, ele não acredita no futuro. Essa que é a miséria psíquica. Né? Muita gente sai da favela, mas a favela não sai de dentro da cabeça da criatura. Para onde ela vai, ele leva. Né? Então, se para uns é uma coisa negativa, para outros se transforma em sensibilidade, em energia reparadora. Possibilita construir uma nova ordem social que é renascer da cinza, à base do sofrimento. Todas as pessoas, nós treinamos em terapia comunitária, mais de 70 mil pessoas no Brasil todo. Só da Pastoral da Criança foi quase 6 mil. O que me chamava mais atenção é de trás de um grande cuidador tem alguém que superou uma dor. Santo Agostinho dizia, a vida de uma pessoa, a grande mudança na vida de uma pessoa é fruto de um grande amor, de uma grande dor, geralmente é da dor. Porque ela é a escola da vida, a realidade é uma universidade também. A gente pensa que é só... Ou seja, a academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento, ela produz um conhecimento importante, mas a experiência de vida também. Né? Aqui eu queria mostrar o próximo. Tu clica lá que é um videozinho, veja como é interessante. Um buraco, o que é que fazer com aquele buraco? Botar o dedo vai rasgar mais. O que é que você faz com o buraco, que é a ferida? Tu pode clicar lá, é um videozinho, aparece... Não, esse fez foi mudar de... Normalmente aparece embaixo, não sei quando mudou de... É um PDF. Consegue não? Muitos de vocês talvez tenham visto. Com a linha se forma uma flor. Se vai costurando, costurando, costurando. Então, o caos, onde vocês forem, vai ter esse caos. Então, não adianta ficar alardando ou botando no volume 10 o que aconteceu no 2. Faz parte. Nós somos chamados a construir em cima das feridas. Né? Não pode avançar. Nós temos aqui as bem-aventuranças. Veja como é interessante. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Como é que ele vai ser consolado? Quando morrer, vai ter um bocado de anjo te consolando. Isso é alienação, minha gente. Bem-aventurado quem tem fome, porque quando morrer vai ser saciado. Alienação. Quer dizer que eu vou chegar lá em cima, vai ter muita comida para mim? Não. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Quando eu começo a consolar o outro, eu me consolo. Existe a circularidade. Cuidando do outro, eu cuido de mim. Então, nesse sentido, o cuidado, ele é circular. Cada vez que eu cuido de alguém, a alegria dele passa a ser minha também, porque eu conheci aquilo e passei por aquilo. Bem-aventurados humildes, porque eles serão revelados quando eles serão sábios. E veja essa frase, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos na vida, na realidade, na dor, nas topadas, no sofrimento. Isso faz parte. Uma pessoa que não conhece isso, não existe. Ou então é alienação total. Né? Vamos avançando aí. A pérola e a ferida. Aqui é muito interessante a gente ver, por exemplo, para saber qual é a pérola de uma pessoa. Aquela pessoa que foi um problema na gravidez da mãe, quase matou, quando nasce, tem uma tendência de passar para outro extremo. É o cuidador excessivo, não pode ver, está agoniado, quer resolver tudo. Ele está reagindo, porque ele foi problema, ele quer ser a solução. Aí vai numa verticalidade, né? Outros, quem se sentiu preso, tem que valorizar a liberdade. Vocês observem que a nossa ferida determina uma ação, que às vezes eu posso ser muito infeliz, sentindo a dor da ferida, como reagindo de forma exagerada.
A gente tem que procurar nossa própria síntese como cuidadores. Próximo. Então, qual seria o segredo da vida no universo? Veja como é interessante. Pode passar. É o próximo. Vocês começaram hoje falando das plantas, não é? As ervas que curam. Qual é o segredo? Qual é a função da planta? A planta pega o ar sujo, se alimenta daquela porcaria e nos devolve o ar puro. Mas para que a planta faça isso, ela precisa de luz, que é a fotossíntese. Então, aonde tem floresta, tem sujeira e tem coisa boa. Ela pega a sujeira. Então, onde não há troca de energia, há morte física relacional. A planta que não faz isso, ela seca, morre. Então, o segredo da vida vegetal, animal, é troca de energia, dar e receber, amar e ser amado. É nessa linha. Então, a saúde holística é deixar tudo circular. Vai dormir? Não durma com roupa muito acolchada, não é? Afrouxa. Não é? O que você aprendeu, ensine. Tem dinheiro? Gaste. Esse é miserável, para nós já comprar, ainda quer culpar o banco, ainda baixe mais ainda o preço. Isso é que é holístico. O que eu produzo, eu partilho. É por isso que esse modelo econômico, ele é perverso, porque ele multiplica e ele guarda, ele acumula. Isso é anticristão, nem só cristão, é antivida. Né? Que é dividir e não... Então, esse aqui é, talvez, um dos segredos mais importantes que a gente precisa aprender com as plantas. Próximo. Então, veja aqui. A essência do ser é troca de energia, reciprocidade. O equilíbrio entre dar e receber, quando eu dou demais, eu exauro, eu gasto as minhas energias e eu adoeço. Eu vejo lá na favela, muitas mulheres doentes passaram a vida cuidando de um pai, de uma mãe, do marido cachaceiro doente, agora morreu, a pessoa está para morrer também. Está só o caco, né? Porque cuidaram demais dos outros e se descuidaram de si próprios, né? Porque tem uma filosofia por detrás. Eu sou amado pelo que eu faço ou pelo que eu sou. Se eu acho que é pelo que eu faço, quando eu não posso mais fazer, eu adoeço, porque eu digo, não sirvo mais para nada, é bananeira que deu o cacho, não tem mais futuro a criatura, quer morrer antes do tempo, né? Quando na realidade, então, o segredo é essa reciprocidade, amar e ser amado, dar e receber. Próximo. Então, o egoísmo é tão nocivo quanto a devoção excessiva. O egoísmo que nos isola dos outros, que nos faz superior aos outros, porque somos católicos, somos cristãos, somos isso, aquilo, né? É tão nocivo quanto a devoção excessiva, onde nos anulamos em nome de um amor à humanidade, gerando culpabilidade àqueles a quem eu me devoto. Mas só muda e aprende quem se dispõe a rever suas certezas. Então, próximo. Então, a relação de verticularidade evidencia um desequilíbrio, que é um desequilíbrio energético. Você adoece porque dá demais e o outro adoece porque recebe demais. Falta, tem que dar e receber. Né? Se está só dando ou está só recebendo, não funciona. Então, na postura, pode avançar. Na postura de só receber, eu me desconecto da minha essência, de ser e do meu crescer juntos. Eu tenho algo a oferecer e algo a aprender. É muito importante isso, eu saber que eu não sou apenas aquele que recebe. Né? Nós somos doadores e receptores. Se numa relação de ajuda eu não aprendo nada com o outro, já dizia o Paulo Freire, não é um ato de colonização, não é um ato de educação. Próximo. Uma outra coisa importante a gente entender é que toda certeza, toda convicção é uma prisão. E ela impede o processo de troca, de dar e receber, que são indispensáveis ao crescimento humano, comunitário. Ela é uma prisão afetiva, material, relacional e compromete as trocas indispensáveis. A polarização que nós temos hoje no mundo todo, o que é? É uma tranca para evitar que você converse.
Porque se for conversar, vai compreender. Por que que no governo anterior, Bolsonaro, tentaram tirar cadeira de sociologia e de filosofia? Porque são as duas disciplinas que ensinam a pensar. Não é para pensar, não. Deixa para a gente pensar. Eu tinha um professor, René Caes, um psicanalista de Lyon, que ele dizia: a pior ideologia é aquela que diz que você não precisa pensar porque já foi pensado por quem sabe. Né? E é interessante, quando nós começamos as rodas de terapia comunitária, a gente dizia, a nossa proposta é o seguinte: na pirâmide do poder, quem mais fala é quem está lá em cima. A turma de baixo é só escutar. E amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Fica embaixo. A nossa proposta foi os que falam, vamos escutar o povo e deixa o povo falar. Aí quando a gente dizia estimular para falar, vamos pessoal, quem gosta de falar? Vamos procurar o nosso ditado. Quando um burro fala, o outro baixa as orelhas. Mas rapaz, como é que tu tem um negócio desse? Isso aí são os que nos dominaram, que querem que a gente se acredite que burro não precisa, burro só diz besteira. Nós não somos burros, não. Eles querem que a gente seja para poder terminar acreditando. E nunca mais saiu esses ditados que desvalorizam a gente mesmo, né? Porque está tão imbuído na cultura. Então, toda prisão, toda certeza é uma prisão. Então, se você não quer nem dialogar porque eu já sei, vou perder meu tempo, né? Vamos lá. Quando eu me fecho, eu me protejo. E aqui nós vemos toda essa herança da cultura afro. É o corpo fechado e corpo aberto. Eu faço a reza para fechar meu corpo, nem uma bala, nem uma faca entra. Eu estou protegido, mas eu me asfixio, porque eu não troco mais energia. Quem tem corpo aberto, escancarado, tudo que bicho que chega, entra e sai. Eu não tenho mais dono, não tenho mais limites. Então, essa é o que a cultura africana nos ensina. Tem hora que eu tenho que fechar, tem hora que eu abro. Fecha e abre. Porque o corpo fechado é uma proteção total, mas me asfixia. Porque eu não tenho mais troca de energia. Né? E é importante essa troca. Tem que ser fechado, não pode ser aberto demais, não. Próximo. Quando eu cuido e eu escuto, essa é uma coisa importante. Muitos de vocês são cuidadores. Quando eu escuto o outro, a fala do outro desperta a minha história. E se a minha história, eu não consigo aceitar a minha história, também é o líder que não consegue escutar o outro. Ele só sabe falar, e na hora que é para falar, ele vai beber água, ele vai mijar, ele vai fazer qualquer coisa, mas ele não consegue ficar escutando, porque a palavra do outro mexe com a história dele. Então, nós cuidadores, temos que fazer um trabalho sobre essas ressonâncias. Porque quando você fala de você, eu escuto de mim. Então, nós temos um diálogo horizontal, mas então, é um diálogo cruzado. Eu estou conversando com a minha criança, com a minha avó, com o meu avô. Então, todas as nossas conversas, elas são cruzadas. Eu escuto você me dizer uma coisa, mas eu estou dizendo, não, isso aqui, peraí, como é que é isso? Então, não é fácil e é importante a gente tomar consciência disso para poder não sofrer muito na ajuda que a gente pretende dar às pessoas. Então, saber me abrir, pode ir avançando, ao novo que alimenta a esperança, e saber me fechar para não me intoxicar. Esse aqui é um dos segredos. Desenvolver o senso crítico, separar o joio do trigo. O contexto mundial com as fake news e as narrativas contraditórias é um desafio a desenvolver o nosso senso crítico, a pensar. Eu me lembro, devia ter 4, 5 anos, eu sou do sertão do Ceará, do Canindé. Era um dia de sábado, eu fui para a feira com a minha mãe. E eu me lembro que eu não achava que eu estava perdido, não. Eu estava lá, minha mãe chegou, meu filho, onde é que você estava? Estava ali procurando. E eu disse, mamãe, e eu estava lá no que a gente chama de monturo, aquela sujeira de papel sujo, de porcaria. Meu filho, o que você está fazendo aí? Eu disse, mamãe, eu estou querendo ver se eu acho uma carteira cheia de dinheiro. Lá em casa devia estar faltando alguma coisa e eu, como criança, queria ajudar. E minha mãe limpando, muito católica, limpando minhas mãos, disse, meu filho, para que você ache uma carteira cheia de dinheiro, alguém precisa ter perdido. Nunca faça a sua alegria em cima da tristeza de ninguém. Eu não tive um entendimento profundo do que ela estava me dizendo. Mamãe, depois eu não quero mais rachar, não. Depois, quando eu estava fazendo filosofia, teologia,
Eu disse à minha mãe naquele dia, me deu um princípio cristão. É não fazer o meu desenvolvimento, a minha alegria em cima da tristeza do outro. Eu acho que essa é que é a verdadeira evangelização. Não é ficar mandando o povo ficar repetindo amém, amém e aleluia, não. Porque isso faz domesticar o homem. E ainda é pior, que sob o pretexto de dizer que é o diabo que está errado, para tirar o diabo de dentro do homem, termina esvaziando o homem do seu senso crítico, da sua capacidade de revolta, de indignação. Porque não tem coisa pior do que a domesticação do outro, de fazer o outro apenas dizer amém. Vamos lá. Preciso estar presente no aqui e agora para me deixar interpelar de minhas certezas. É pelo autoconhecimento que eu vou exorcizando e adquirindo aquilo que me impede o meu lado inato de se manifestar. Próximo. Queria que vocês vissem. É engraçado, esse saiu o movimento, os outros não saíram. Aqui nós temos duas questões. Nós temos o nosso lado adquirido. O adquirido é a educação, aquilo que eu aprendo, que eu estudo, que eu leio, que eu ouço. E nós temos o nosso lado inato, que é aquilo que a gente nasce com a pureza, com aquelas coisas da gente. O que é que acontece na vida? As coisas adquiridas, que são as imposições sociais, invadem o nosso lado inato. A educação, a cultura, homem não chora, ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração, se está atrás de uma santa Nossa Senhora das Dores, que é aquela 7 chagas no coração, é tudo imposto. Olha o que é que sobra. O que é que sobra do inato? Quase nada. Quase nada. É isso aqui que faz as pessoas se sentirem possuídas. Então, não existe possessão diabólica. Eu sou psiquiatra, todos os casos que eu peguei de possessão diabólica, eu encontrei o diabo, tem um nome, é um tio, é uma avó, uma vizinha, um vizinho, estão tudo ali. Então, o nosso trabalho, eu espero que o curso de verão seja um curso de autoexorcismo, para vocês botarem fora o que a cultura botou dentro de vocês, que são um bando de incapaz, bando de abestado, bando disso, daquilo. Não, não é verdade. Então, todo terapeuta, todo cuidador, nós somos todos exorcistas, mas não é exorcizar com vela, nem com fumo, nem com isso, é exorcizar com a consciência. Que esses rituais nos ensinem, porque os rituais ou as terapias que não geram consciência, não é terapia, tem que gerar consciência, para entender por que não está dando certo. Não está dando certo, é mal olhado, é olho gordo, está dando errado, meu filho, porque você não passou no seu vestibular, porque você não estudou o suficiente, está dando errado, foi roubada 10 vezes, é porque não presta atenção. Presta atenção, não vai ficar repetindo as coisas, não. Culpar o diabo, culpar o vizinho, a vizinha com mal olhado, com isso, com aquilo, aquilo outro. Né? Então, o único tratamento é o exorcismo. Vamos exorcizar essas crenças que nos impedem de acreditar em si mesmo, que nós somos capazes. Né? Outro elemento que eu trouxe, pode passar, seria sobre as Olimpíadas da vida, já que nós estávamos em plenas Olimpíadas recentemente, é muito interessante. As Olimpíadas é a luta, pode ir avançando, é eu lutar para ser o melhor, mas a verdadeira Olimpíada, a luta é de mim comigo, não é com o outro, porque essa luta de querer ser melhor do que o outro vai levar a uma violência, a doença mental. Aquela americana que deixou tinha abandonado a Simone Biles, porque sentiu que estava em tempo de ficar doido, perder a cabeça, ou ganhar medalha ou perde o juízo, então eu prefiro perder a medalha e dar meu juízo, não é? Então, a verdadeira Olimpíada, hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Eu sempre ouvi do meu avô dizer, criei meus filhos melhor do que fui criado, e vejo meus filhos criarem meus netos melhor do que eu os criei. Eu acho que quando eu passo a ser aquele que, eu diria, labuta de mim comigo mesmo, não tenho outro.
Não precisa, ninguém está sofrendo e eu vou crescendo. É sempre essa noção, embora as Olimpíadas da vida hoje, tudo é dizendo que você tem que ser melhor do que o outro, você tem que fazer isso, tem que fazer. Então, o embate, o meu adversário sou eu mesmo, né? E não o outro. Enquanto eu achar que é o outro, vai desenvolver a competição. Então, na vida, mais importante não é acertar, é errar, ganhar ou perder. É aprender. Próximo, por favor. Então, o importante é aprender. Se você diz, não, ganhei. Sim, ganhou, aprendeu alguma coisa? Não, ganhei. Então, não aprendeu nada. Né? O que você ganhou é coisa material, pode perder. Então, na vida, mais importante não é acertar ou errar, ganhar ou perder, e sim aprender. Aí vem um outro elemento próximo, que é da vida católica, a Páscoa. Veja como é interessante, pode passar. Na Páscoa, o que é que nós temos 2 tempos. Nós temos um tempo cronos, que é o tempo que a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ele é horizontal. É no tempo horizontal que acontecem os acidentes, os traumas, as perdas, as dores. Certo? Que nas terapias comunitárias a gente fala. Que é o tempo material. Quando as pessoas estão vivendo uma crise, é onde ele vai atrás de ajuda, de cuidado. E nós que fomos cuidar, nós não podemos ficar na mesma linha da materialidade. Tem dito de uma outra forma, que isso aí é mais da cultura grega, um provérbio que diz, um pássaro pousado em um galho de uma árvore, não tem medo que o galho se quebre, porque a sua confiança não está no galho, mas sim nas suas asas, na sua capacidade de voar. Então, tudo na vida são galhos provisórios, é o tempo cronológico. Falando isso na linguagem nordestina, essa é que é a verdade. E nós ainda temos a impressão, fulano quebra meu galho. Ou seja, me tira dessa situação que eu não consigo sair. E às vezes precisa que o galho se quebre para eu me dar conta que eu não era um galho, que eu era um pássaro. Aqueles que, quando os galhos se quebram e continuam deprimidos e doentes, é porque ainda não tomaram consciência que ele não era um galho de uma árvore. Ele era um pássaro pousado em um galho. Então, esse é o nosso lado do tempo cronológico. Mas nós temos, como cristãos, um outro tempo, pode ficar, que é o tempo, que é o Kairos. É um tempo que vai na direção dos valores eternos. E é interessante isso, que é o lado imaterial, transcendente, que é a espiritualidade. Alguém chega e diz, ai, minha mãe morreu, e agora não sei mais o que, e fala, a gente faz umas perguntinhas para entender, depois diz, me diga uma coisa, o que é que a morte não destruiu da sua mãe? Como assim? É uma pergunta que leva para cima. No Evangelho, quando Jesus estava morto, como ele era judeu, no dia seguinte faz aquele ritual de limpeza, de banho. As mulheres vieram atrás, chegaram e olharam para o túmulo, cadê o homem que estava aqui ontem? Não está mais. Tinha um anjo, eles perguntaram, cadê o homem que estava aqui? Minha filha, você está olhando para baixo, ele já está lá em cima. Que é a ressurreição. Então, nós que queremos ajudar, nós temos que fazer perguntas que gerem esperança. E isso é eterno. A morte jamais pode destruir. Por exemplo, mataram o Cristo, mas não mataram o amor. O amor continua, ele apenas passou a bola, porque senão mataria com ele. Então, isso é uma outra coisa importante do nosso dia a dia. Todo dia nós estamos vivendo, e veja que o que é que acontece na Páscoa, próximo. O cruzamento do Kairos com o Cronos, símbolo da cruz do cristianismo. Então, todos nós, para viver bem, nós estamos aqui, na hora da crise é aqui, ó. O que tira a gente da materialidade é a fé, a esperança. Não interessa, não é religião, é espiritualidade, é acreditar no eterno. No dia dos finados, minha mãe já morreu, eu fui visitar o túmulo dela, fiquei olhando, eu digo, 70% é água, já foi embora. Os gases que tinha também já evaporaram. Ali só tem pó
terra. Então, do ponto de vista material, não tem nada ali. Mas o que é que tem ali que não morreu? Aí veio aquela história que eu acabei de contar. Quando eu tinha 5 anos, eu fui e a minha mãe disse, nunca faça sua alegria. Então, o dia de finados foi o dia que eu saí fortalecido. Eu não saí triste. Ah, mamãe morreu, meu Deus, o que será de mim? De dizer, não, mamãe, a sua mensagem passou, eu estou vivendo e está bem. Então, eu encontro a morte, os momentos, por isso que todo, eu diria, o calendário católico ou cristão, ou afro, ou o que seja, tem valores importantes sempre para lembrar essa dimensão que a gente tende a esquecer. Então, Páscoa é o convite para sair dos guetos do Cronos, da desesperança e da violência fratricida, à procura de novos horizontes, que permitem viver em paz e harmonia, que é o que nós estamos atrás. O tempo do Kairos, da espiritualidade, do eterno, que presenteia luz para clarear e nortear nossa caminhada como pessoa e cidadão. É o momento da passagem de um estado de consciência para um outro, de um pensamento a um outro diferente. Páscoa é um convite para virarmos página dos livros de nossas vidas. Então, constantemente nós estamos sendo, e parece muitas vezes, se a gente vai para esses rituais e não tiver esse sentido, a gente não entende nem o que está acontecendo. Próximo. Então, da morte, da cruz, à ressurreição, do material ao imaterial, do particular ao universal. Vamos avançando aqui. E o último é a história do anjo e o diabo. Essa dialética, veja como é interessante. Então, pode passar. Todos nós temos dentro de nós um anjo e um diabo, que a psicologia chama Eros e Thanatos. Eros é o amor, e o Thanatos é a pulsão de morte. Nós temos essas pulsões dos dois. Mas é o bem e o mal. Eles estão brigando. Eu não posso acabar com o meu diabo interior, nem posso matar meu anjinho. Ele pode ficar amordaçado porque tem um comandando o outro. Então, essa briga interna me faz crescer. Tem dias que eu estou tão bom que eu estou besta, e meu diabinho diz, deixa de ser besta, como é que tu está fazendo negócio? Já a terceira vez que te engano, e tu ainda continua de ser besta. Aí eu digo, realmente ele tem razão. Aí eu vou me humanizando mais. Entre o diabo e o anjo tem o humano. E é o humano que se beneficia da briga dos dois. Tem dias que eu estou diabólico. Aí o anjinho diz, também, quando a gente tem raiva, a gente tem direito de ter raiva, mas isso não dá o direito de ser cruel como você está sendo. Realmente, eu acho que eu fui cruel. É essa briga que vai fazendo eu me humanizando e a sociedade crescendo. O que foi que aconteceu? Botaram o diabo que estava dentro no outro. E a briga agora, aí se o diabo não está mais em mim, eu sou o anjinho, né? E o outro é o diabo. E diabo a gente mata, a gente afasta, a gente não se distancia. E essa briga externa do diabo fora de mim me desumaniza e torna a vida um inferno. Então, essa a gente não pode esquecer, pode passar. Então, o equilíbrio é como o caminho. A gente, na caminhada, olha, um pé a gente bota no chão e o outro fica procurando apoio. Encontrou. Os dois pés, um pé é a ciência e outro é a cultura. Quando a ciência está na ação, a cultura faz uma apreciação por cima. Quando a cultura está, a ciência, é sempre os dois, ou o anjo ou o diabo. A gente tem que estar entendendo isso da gente para entender melhor essa situação. Pode passando. Então, nós somos um ser humano onde coexistem anjos e demônios. O que nos interessa é o processo que gera esse movimento, essa briga interna, não é externa. Precisamos a todo momento questionar os caminhos que estamos tomando, nos proteger dos riscos inerentes de quem caminha e não prejudicar nós mesmos e aos outros. Próximo. Aí fica uma falsa guerra santa dos eleitos de Deus contra os demônios excluídos. E o pior é que eles acreditam que são eleitos, que Deus está com eles e que o diabo está com o outro, né? Então, o lado diabólico se projetou para fora, personificado no outro como se fosse uma entidade individual e independente. Uma vez que o outro é identificado como a personificação do mal que deve ser combatido, está implícito que eu sou o anjo de Deus.
Aí a gente vê que quanto mais falam de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, se fala mais de Satanás do que de Deus lá dentro. Né? A gente começa a questionar, por quê? Outros são santificados. Pode passar. Como entidades que precisam ser seguidas, protegidas, defendidas, e querem até matar outros para salvar aquele pobre coitado que ele acha que é um santo. Cria-se bolhas de alienação, de engano, de pseudoproteção, de guetos de intolerância e de luta contra o diferente. É uma atitude suicida que é extremamente grave, porque afeta a trajetória tanto do indivíduo como da nossa humanidade. Próximo. Demonizar o outro diferente aumenta os conflitos sociais. Criam-se guetos de exclusão para proteger seus territórios dos outros, vistos como inimigos, como infiéis. As ideias excludentes são reforçadas, impedindo a reflexão, a única maneira de iluminar aquele mal-entendido. A difusão do ódio contra o diferente exclui pessoas e recursos, dificultando a convivência pacífica em meio à diversidade que constitui o tecido de uma nação. A energia necessária para a convivência pacífica e a reflexão é gasta em combates fraticidas e suicidas. Próximo. Em vez de ser um com o outro, como nós estamos propondo na solidariedade, é um prevalecendo sobre o outro. Nosso futuro como humanidade e sociedade está comprometido. Neste conflito, os símbolos que unem a nação são usados por grupos e partidos, gerando desunião. Quando eu me aproprio do símbolo, é porque eu sou o bem. Olha como a trama da sociedade externa termina mexendo com a gente, e se mexe é porque tem eco dentro da gente. Vai gerando desunião, intrigas. E aqui vem, veja o interessante, próximo. Os símbolos. Símbolo é aquilo que indica direção. A cruz, a estrela, indica direção. O símbolo indica direção. Unem, adicionam e nos fazem pertencer. O diabolos desperta o ódio e inveja. Essa tentativa de dividir o indivisível é uma atitude autodestrutiva para intrigar, confundir e dividir. É uma estratégia de conquista de um poder. É golpe, isso é golpe, para poder tomar. Já que eu não tomo pelas forças naturais, vamos encontrar uma maneira. Então, nós estamos bem... Então, os símbolos são muito importantes. Por isso que muitas pessoas querem destruir o símbolo para ninguém ter mais direção, para eles apresentarem o deles, ou personificar eles mesmos, né? Próximo. Colocar para fora esse conflito interno destrói o humano, gera o caos nas relações e ameaça as conquistas da civilização. E para terminar, eu diria, próximo, se você é uma das pessoas que costuma ver em outra o diabo, esse diabo é o seu, a quem você expulsou de si mesmo. Chame-o de volta, vá falar com ele e você vai crescer como pessoa. E aqui tem para terminar, é uma reflexão que eu gosto muito da psicanálise, que diz: na sombra existem aspectos ocultos ou inconscientes de si, bons e maus, que o ego reprimiu ou nunca reconheceu. É o Daryl Chantal que diz isso. Somente através da reflexão e do diálogo interno consigo mesmo e com os outros, e por meio de uma espiritualidade plural, geramos a consciência de que pertencemos à mesma família e vivemos na mesma casa. O que mais detestamos, pode passar, eu acho que próximo. O que mais detestamos nos outros é a revelação que o outro revela daquilo que eu sou. Eu nunca me esqueço, quando eu estava fazendo a psiquiatria, eu fiz na França, em Lyon, e tinha uma senhora, uma médica psiquiatra, Madame Goussou, do Benin, daquele negro que quase nós não temos no Brasil, que chega é azul, chama atenção. E nós fomos dar uma palestra em Lyon, numa escola, lourinha, aquele fogoiózinho, os olhinhos branquinhos, chega...
E quando nós entramos lá, os meninos começaram a apontar para ela e rir, mangando dela. E a professora ficou toda incomodada, disse, meu menino desse tamanho já estão com isso. Aí nós sentamos, ela disse, antes de eu começar a falar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se fosse sincero. Por que vocês riram de mim? As crianças disseram, porque a senhora tem os olhinhos bem branquinhos. O outro disse, o seu dente é bem branquinho. Ela disse, então vocês estavam rindo, era de vocês mesmos, não era de mim. Porque ela era preta. Então não disseram porque ela era preta, disseram porque o preto, contrastando com os olhos e os dentes, eu achei aquela mulher, eu digo, olha que criatura de saúde mental boa. Talvez se fosse aqui no Brasil, porque como nossos negros sofreram muito, isso viraria um escândalo, uma situação. Ela disse, não, eu não me senti ofendida porque eles estão rindo, é do pedacinho deles que está em mim, que é a brancura, não é a pretura. Aquele dia foi a aula que eu digo, pronto, gostei de entender isso. Então, aquilo que eu mais detesto no outro é o que eu não suporto em mim. Então, quando ninguém conhece melhor o outro, ninguém identifica um fofoqueiro do que um outro. Quando o fofoqueiro, aquilo é fofoqueiro que ela era, eu já sabia, mas que você fosse, eu não, mas eu não sou não, a gente só reconhece no outro o que é seu. Né? Então, tem muito disso aí. Então, aquilo que eu mais, é como o que eu mais admiro no outro, é o que eu gostaria de ter em mim. Então, é a inveja, veja dentro, que pode ser positiva. Né? Pronto, e essa aí nós vamos amanhã vivenciar. Eu só queria lembrar vocês, se tu puder ir até o final, eu trouxe alguns livros, não trouxe muitos, que eu trouxe 2 livros, porque na terapia comunitária, a gente fala, a ideia, tu vai até o final isso aí, estão os livros. Na terapia comunitária, a gente fala, mas tem gente que não fala, que não é o código linguístico, fala de dor no corpo. E aí eu fiquei preocupado, mas a terapia, mas tem gente que não fala, só faz dizer que dói. E aí eu aprendi com os curandeiros, por exemplo, eles vinham lá para as consultas, e nós tínhamos a dona Zilma, nossa rezadeira, que ela rezava nos pés de um na cabeça do outro. E por que a senhora rezou nos pés dele e não nos pés deles? Não, porque era ali que ele precisava. Nós fomos fazer pesquisas, a gente identificou que as pessoas que estavam em instabilidade afetiva, não conseguem emprego, é os pés que padecem. Então, os pés simbolizam o apoio, a segurança, a firmeza, o lugar que eu piso. E aí aí eu comecei a ver na literatura mundial, já existe todo um conhecimento. Hoje a gente sabe que cada emoção atinge uma parte do corpo. O medo ataca os rins, a tristeza, os lutos intermináveis é o pulmão, e por aí vai, dependendo. E eu me interessei, então eu escrevi esse primeiro livro, que é Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam, para você entender a dor que você está sentindo, qual é a mensagem. A ideia de base é o seguinte, um sintoma é uma mensagem do nosso inconsciente para você prestar atenção e rever sua vida. Por exemplo, a gastrite. O nosso cérebro não faz distinção entre o alimento material e o alimento afetivo. É a mesma coisa. Quando uma mãe está dando de mamar ao neném, o que é que ela está dando do ponto de vista material? Proteínas, aminoácidos. E o que é que ela está dando que é invisível? Afeto, amor, carinho. O nosso cérebro não distingue um do outro. No Covid, muita gente perdeu o pai, perdeu o companheiro e a companheira, perdeu o alimento afetivo. Quando você perde, aí vem a ânsia de comer, a compulsão, e começa a comer, engordar, e quanto mais come, mais vontade tem, não passa fome. Porque o cérebro não distingue se é o alimento material que está faltando ou é o alimento afetivo. Eu é que tenho que dizer, calma, é afeto que está faltando. Agora vou participar das pastorais, dos grupos que existem na onde você mora. Então, é muito interessante a gente entender essa correlação. Então, o que é a gastrite? Todas as ites é raiva. Gastrite, raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo do marido, do filho, do marido, de quem for. Como médico, quando você diz, eu tenho gastrite, eu digo, eita, está havendo a produção de ácido muito grande, eu vou lhe dar um remédio aqui para diminuir a produção.
Mas eu esqueço, e a pessoa não entende, que o que está fazendo... Aí vem, não coma café, não coma farinha, não começa uma dieta, e esquece de dizer para o outro, olha, o que faz o ácido aumentar pode ser raiva, rancor, mágoa, ressentimento, alimento afetivo, azedo, estão lhe azedando a vida. Dê uma olhada. Eu, quando na consulta, que a pessoa está cheia de azia, eu digo, é casada? Antes não fosse. Eu já sei que eu já sei que o casamento é que está deixando a criatura azeda do resto da vida, né? Então, esse é o livro. Quando a boca cala, os órgãos falam, para você entender e fazer a decodificação, porque uma coisa que me chama muita atenção na psiquiatria é a medicalização ou a psiquiatrização do sofrimento. Doença tem remédio, tem tratamento. Sofrimento, dor da alma, não tem química, tem relação. É acolher. Muitas vezes aí fico perguntando, é a folha que cura. Pois me mostra qual é a substância que tem, minha gente. Tem amor. Amor ninguém não sai em fotografia, não. Que nós falamos de eficácia simbólica. Então não é que ela cura porque ela tem uma substância. Eu me lembro uma vez lá, nós recebemos lá na Universidade Federal do Ceará, o pessoal da Universidade John Hopkins, que a mortalidade de diarreia no Ceará era muito grande. Então eles vieram, aí nós juntamos todas as curandeiras que trabalham com diarreia de criança, né, rezando. Aí eles explicaram que a diarreia era produzida, era por essas bactérias. Aí trouxeram dois microscópios bem grandes, e aquele bando de mulher vinha olhar, olha que água suja. Você não está vendo aqui não, tá? Tô não. Agora nesse aparelho, você está vendo? Aquele bichinho tudo se mexendo. Vixe, Maria, pois é. É isso aí que dá diarreia. Né? Mas na leitura delas não é mau olhar, é quebrando, é outras coisas. Então, elas viram aqueles bichinhos. Aí, no outro dia, levamos esses 20 pesquisadores americanos lá para os terreiros onde elas estavam. E lá um americano com aparelho de fotografia disse, aqui está cheio de espírito, está cheio de espírito. Me mostra onde é que está um, para eu tirar uma foto. Ela disse, doutor, é igual as cores do senhor, para poder ver as bactérias, não precisa de um instrumento, de uma coisa. Aqui tem, só que ele é interno, a nossa mediunidade. Eu acho que ele nem entendeu o que era. Mas eu achei fantástico. Ela disse, não, o senhor está querendo ver na materialidade o que nós vemos no espírito. E ele atrás disse, me mostra onde é que está para eu tirar uma foto, para depois analisar, para ver se tinha uma energia. Não entendeu nada. Então, nada é mais terapêutico do que o amor. E o meu último livro é esse, A Fala do Sintoma. Todo sintoma tem uma mensagem e uma fala. Se você decodifica, você muda. Né? O Jung já dizia isso. Aquilo que eu resisto, persiste. E quando eu descubro, desaparece. Então, nós trouxemos alguns. A venda desses livros é que sustenta lá o projeto que nós temos lá na favela. Que, inclusive, agora no Réveillon, pegou fogo. Né? Pegou fogo. Eu fiquei triste, mas não fiquei esperançoso. Porque eu digo, eu vou aplicar a minha teoria. Então, é a hora do Kairos. Estava na hora de queimar mesmo. Queimou o material, porque o governo não deu a ajuda que tinha pedido a vocês. Mas esse fogo trouxe luz, fortaleceu a gente e está dizendo a vocês, olha, vocês estão querendo, a saúde mental está precisando, porque foi o teto. O teto é o que protege. Eu digo, a saúde mental está com o teto quebrado. Um já pegou fogo, os outros cai e não cai. Então está na hora, e graças a isso, já temos o novo prefeito, já foi lá, já está querendo ajudar a gente. Deus queira que a gente saia disso. Então, essa é uma forma de ajudar também. Então, acho que amanhã só é que vai estar à disposição de vocês. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. E lê,